Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Um café para todos que tomam café e sirvam-se de qualquer beberagem, caso o café vocês dispensem. É a sua escolha. Para os peregrinos, a minha oferta é: vai um café aí, mas sirvam-se do que for de seu interesse. Reagindo a peregrinos, vamos então reagir. Aí está, vou reagir a esse comentário do José Antônio Bento. Ele deixou no vídeo 1489. Terá leva Abraão para Aram, fim do primeiro bloco da Bíblia, Gênesis 1:11, Gênesis 11, 31, 32. Boa noite, professor, diz o José Antônio. Vou fazer uma confissão. Já abri a Bíblia várias vezes e nunca consegui ler. Começava por Gênesis, mas não conseguia ir em frente. Achava que tinha algo errado. Algo que tenho acompanhado as suas. Agora que tenho acompanhado as suas lives, começo a entender, pois achava tudo muito estranho. Obrigado. Muito bem, José. Obrigado pelo seu comentário. Você menciona um fenômeno muito comum. A Bíblia não é um livro fácil de ser lido. E não é um livro fácil de ser lido, fundamentalmente por duas questões, e depois eu desdobro comentários a respeito disso. A primeira questão é que as traduções não são muito boas. As traduções são truncadas. As traduções, às vezes, não espelham o que está no texto hebraico. E isso dificulta, porque acaba que a tradução fica toda trincada. Não há uma harmonia narrativa, não há uma sequência que construa um pensamento compreensível, porque o próprio tradutor está mais perdido do que cego em tiroteio. Uma outra razão é porque a nossa formação de leitores é muito deficiente, muito deficiente. E cada ano que passa, piora a capacidade de leitura. Eu dei aula de teologias, esse é o último semestre em que eu dou aula. Esse vídeo você deve estar lendo em julho, então já não sou mais professor de teologia, porque eu pedi demissão em junho passado para poder me dedicar ao projeto de tradução da Bíblia. Mas então eu sempre dei aulas de teologia na minha vida e a capacidade de leitura, mesmo de alunos no curso superior, é muito ruim, tremendamente ruim. Dei aulas no mestrado também de teologia e a capacidade de leitura dos alunos do mestrado é igualmente ruim. Você acaba identificando uma ou outra pessoa com bom domínio de leitura e de escrita, mas é a exceção. Via de regra, lê-se muito mal. Não apenas se escreve muito mal, lê-se muito mal. Então, se você somar as duas questões, um texto mal traduzido e um leitor mal formado, está aí a fórmula para que as pessoas se sintam enfadadas ao ler o texto bíblico. O melhor dos mundos é alguém com uma formação de leitura muito boa, adequada, o que significa treino, vontade de superar a falta de habilidade para isso, porque não adianta tomar consciência de que se lê ruim, senão se tentar corrigir isso. E traduções melhores. Eu espero que o meu projeto, se você está assistindo a esse vídeo no final de julho, talvez ele já esteja no ar, talvez o site já tenha sido criado e eu já tenha começado o projeto de tradução online, virtual da Bíblia. Espero que facilite às pessoas. Mas se a pessoa tem uma boa habilidade de leitura, se você tiver uma boa tradução, o problema se resolve em grande medida. Some-se a isso o fato de que é um texto escrito muito tempo atrás. Todas as vezes, não é uma frase de efeito que eu vou fazer, não. Todas as vezes em que você entrar na Bíblia e se sentir em casa, você não está lendo.
o mundo em que eles viviam, a cosmovisão que eles tinham é completamente diferente da nossa. Absolutamente diferente, não há nenhum ponto de contato. Então, a primeira coisa que o mau leitor faz, seja pastor, doutor, crente, não importa, o mau leitor, do mesmo modo, é trazer o texto bíblico para o seu mundo. Isso é um suicídio intelectual e uma destruição absoluta do texto bíblico. Como o texto está escrito num mundo de cultura, de cosmovisão, de valores, de política completamente diferentes do nosso, nós vamos ter dificuldade de lidar com isso, mesmo quando somos bons leitores e quando a tradução é boa. Se o leitor não fizer o esforço adicional de entrar na cultura que está por detrás do texto, ele não vai entender o texto. Um outro desdobramento é porque a leitura é direcionada teologicamente. Quase ninguém, se é que tem alguém, entra na Bíblia sem os pressupostos da tradição da Bíblia, a tradição da história da interpretação. Então, ele já tem informação sobre o que a Bíblia diz, e ele entra e, em vez de ler, projeta lá o que a tradição diz que a Bíblia diz. E, além disso, ele lê a partir das orientações de sua comunidade religiosa. Então, se ele é um batista, ele vai ler Gênesis como batista, se ele é assembleiano, como assembleiano, se ele é testemunho de Jeová, como testemunho de Jeová. É uma ideologia que direciona a leitura. Então, você veja, o texto é mal traduzido, o leitor é um mau leitor, o texto é de uma cultura muito antiga, e a cabeça do leitor está toda estragada por teologia de igreja no que diz respeito ao Antigo Testamento. Logo, ele não vai compreender nada nunca. Para que você possa compreender de fato o texto bíblico, então você precisa ter uma boa tradução, ou ler direto no hebraico, ter uma boa formação de leitor, ter um certo domínio mínimo da cultura em que o texto foi produzido e abrir mão da bobagem da leitura cristã de um texto que não é cristão. Se você não organizar essas exigências todas, você não consegue avançar. Agora, como na playlist que você menciona a Bíblia toda verso a verso, eu traduzo direto do hebraico, faço explicações do ponto de vista da cultura, ajudo o seu entendimento como leitor, você vai percebendo que é extraordinário o que está escrito. Não tem nada a ver com a nossa vida, a gente não precisa de Bíblia nenhuma para viver. Quem disser para você que a Bíblia é um livro de ensino de vida, sai de perto, o sujeito não sabe o que está falando, é um Zé Boboca. Não acredite nessa bobagem. Ninguém precisa de Bíblia para viver coisa nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia te torna uma pessoa bem ranzinza, ruim, que condena os outros, enjoada, entojada, antipática. Existe, meu Deus! Essa palhaçada ridícula. Esquece essa bobagem. Mas quando você consegue entender de fato o texto bíblico, chega a ser até emocionante. Porque você, pela primeira vez na vida, entende o que você leu a vida inteira e não entendeu nunca. Acredite, 99,99% de todas as pessoas que leem a Bíblia lê tudo errado, mas tudo. Não é um versículo ou outro, é inteiramente. Porque a tradução é ruim, ela não sabe ler direito, o texto é antigo, ela não domina a cultura, então ela nem sabe o que está escrito, e ela lê a partir da atualização dogmática da igreja dela. Não tem a mínima ideia do que está fazendo, é uma ignorância vaidosa. O risco, José, o risco é eu estar manipulando a leitura. Se você não tiver capacidade de avaliar o que eu estou fazendo, você corre o risco de me substituir. Você pega um pastor, abandona o pastor e me coloca no lugar. Então eu passo a ser um substituto. Antes você ficava ouvindo o que o pastor dizia, então o que o texto diz é o que o pastor está dizendo. É assim 99,99% dos crentes. Eles enxergam na Bíblia o que o pastor deles manda enxergar. O risco é você vir aqui na tenda do necromante e trocar o pastor por mim. O que eu disser é o que está escrito. Não é o objetivo aqui da tenda do necromante. O objetivo é construir uma comunidade cognitiva que domine leitura, que tenha informações culturais sobre a época
e que, primeiro, comece sendo direcionada pela minha própria leitura, mas que, com o passar do tempo, ganhe autonomia para criticar a minha própria leitura. Não criticar como um crente bocó que vem criticar a minha leitura com base em cuidado com Deus, essas bobagens, porque todo crente bocó vem aqui ameaçar a mão de Deus. Vai para o inferno, criatura, vai encher o saco de outro. Esses filhotes de doutrina enchem o saco. Mas não é culpa deles, a cabeça deles está estragada, a culpa é daqueles pregadores dos infernos que botam lixo na cabeça das pessoas. Mas eles vêm aqui encher o saco. Então não é esse tipo de crítica que eu espero, porque isso é demência absoluta. A crítica que eu espero é, professor, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo isso assim assado. Aí a gente conversa junto, discute junto e começa a caminhar juntos na leitura. É o meu projeto. Eu não estou brincando quando eu digo que eu odeio a ideia de guru. Odeio gurus. Eu quero ajudar as pessoas a adquirir autonomia, capacidade crítica, habilidade cognitiva para elas acompanharem criticamente os exercícios de leitura que fazemos aqui. O objetivo da tenda é construir uma comunidade cognitiva e, por meio dessa comunidade cognitiva, compreendermos, de fato, historicamente, a Bíblia. Espero que você consiga se desenvolver a ponto de participar desse projeto. Obrigado por seu comentário, José. Eu espero mesmo que os bons crentes, porque tem crente bom e tem crente pé no saco, que os bons crentes entendam o que eu estou dizendo. O objetivo aqui não é ler a Bíblia como o pastor da igreja manda, porque isso é bobagem. A gente quer compreender a Bíblia conforme o sentido histórico dela. É nosso compromisso e ponto. Para além de minha posição política, além de minha posição espiritual, o nosso interesse é compreender a Bíblia e penso que esse deveria ser o interesse de todo mundo que trata a Bíblia como livro religioso de sua experiência religiosa. Mas, na maior parte das vezes, os crentes se aborrecem, porque eles não querem que eu diga que o que eles entendem da Bíblia está tudo errado, mas está tudo errado. Você é um crente? O que você entende da Bíblia está errado. Ponto. Não posso fazer nada. Não vou dizer nada diferente. Eu sei que tem canal por aí que prefere uma posição neutra, porque aí ganha dos dois lados. Eu não posso fazer isso. Eu vou dizer, se você é um crente, você lê a Bíblia errado. Ponto. Não há outra coisa a dizer se o jogo é honestidade. Eu olho assim no seu olho e peço, não fique com raiva de mim. Mas se você lê a Bíblia como um crente, você não entende nada da Bíblia, você está lendo tudo errado. Lamento. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe a Bíblia com a Bíblia. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café. Bíblia.